a todos que estão assistindo mais esse vídeo da série A Alma e Sua Emancipação. Hoje nós temos dois convidados, Wagner Marques, de Campina Grande, na Paraíba, e Evaldo Brasil, de Esperança, também da Paraíba. Wagner e Evaldo vão falar a respeito de suas experiências com o fenômeno de catalepsia. Wagner, para aqueles que não conhecem a respeito, o que é o estado de catalepsia? O estado de catalepsia, segundo Kardec, depois a gente demonstrou isso na prática, é o aprofundamento do transe, né? Então, o magnetismo, ele não só serve para o tratamento físico, mas a gente também se depara com Kardec falando sobre o potencial e a utilidade do magnetismo para o transe, que é essas nuances do sonambulismo, e a catalepsia é o primeiro passo, digamos assim, para a gente chegar no sonambulismo, são os primeiros testes. Os médicos da época de Kardec, ou até antes dele, os magnetizadores que eram médicos, era a primeira coisa que ele testava, inclusive tem registro na Revista Espírita, a primeira coisa que ele testava para ver se estava funcionando o magnetismo. Por que eles testavam? Porque muitas vezes precisavam fazer cirurgias. Como tinha anestesia, eles testavam o estado de catalepsia. Se, durante os passos, né, a magnetização, para colocar nesse transe, nesse aprofundamento do transe, se ele funcionasse a catalepsia, era o primeiro sinal, quer dizer, o primeiro teste que estava funcionando o magnetismo e que seria um sucesso a questão da insensibilidade física tão pregada. Inclusive, o Charles Lafontaine, ele disse que o magnetismo, só com esse atributo da insensibilidade, já seria um grande ganho para a ciência, né, para a medicina, para outros campos. Então, a catalepsia digamos assim, é a porta, é a entrada para o teste, para a questão do transe, né? Então, você está magnetizando alguém, quer testar se você está tendo sucesso com a sua magnetização, o primeiro passo é o teste da catalepsia, garantindo, de certa forma, né, pelo menos fisicamente, que está funcionando. Explique para a gente quais são as características que o cataléptico assume. Você, quando começa a magnetizar, você observa os sinais, a respiração fica bem diafragmática, né, bem natural. Há alguns sinais como, por exemplo, as extremidades do corpo, como os dedos, começam a ficar mais frios. Algumas pessoas também acontece de começar os olhos começarem a vibrar, né? Então você vê aquele movimento dos olhos assim, as pálpebras vibrando. Então esses são os primeiros sinais de que está começando a entrar nesse processo de transe, nesse aprofundamento do transe. Daí você começa a magnetizar em torno de 5 minutos, dependendo de cada um, dependendo também do magnetizador, você já começa a testar. Se você não conseguiu, levantou a mão da pessoa com aquela intenção, ou magnetizou aquele braço, né, para que ele pudesse ficar parado. Não funcionou, o braço voltou ao local inicial, então você continua magnetizando, até que você tenha sucesso em colocar um estado de catalepsia, seja um braço, seja uma perna, ou o corpo todo, se for o caso. De onde é que surgiu a ideia de trabalhar com esses fenômenos? Você se inspirou em alguma obra ou algo aconteceu que lhe inspirou, que lhe despertou para esse tema? Quando eu me deparei com o livro de Charles Lafontaine, A Arte de Magnetizar, Magnetismo Animal, e Charles Lafontaine falava muito sobre isso, eu fiquei encantado. Depois comecei a ver no nosso meio, pelo menos na atualidade, os hipnotizadores ou hipnólogos, né, que eles não gostam de ser chamados de hipnotizadores, os hipnólogos usando muito esses testes de catalepsia, só que eles usam a sugestão verbal. Ora, se os magnetizadores faziam isso, sem dar nenhuma sugestão, por que não a gente tentar? E foi o que aconteceu, a gente tentou, viu também os registros na Revista Espírita, tentamos, funcionou, né? Os primeiros testes foram com minhas cobaias lá na Universidade Federal, então tem uns colegas que trabalhavam comigo, e durante o café, do intervalo do café, eu pegava um pela mão, ei, vamos aqui, e colocava ele no estado de catalepsia,
Então foram minhas cobaias, né, uns 2, 3, 5 pessoas que a gente fez isso a nível de forma lúdica, digamos assim, mas muito respeitosa, e eles achavam o máximo, porque às vezes eles ficavam nesse estado, Adilson, eles ficavam conversando e ficavam rindo porque não conseguia movimentar o corpo. Eu disse, o que é que você está fazendo? Não estou conseguindo levantar meu braço, eu estou parado aqui, né? Eu disse, calma, fique tranquilo que a gente vai tirar você desse estado. Então, era muito interessante quando funcionava. Só que, com esse nosso trabalho, né, Adilson, de estar viajando, fazendo seminários nos centros espíritas, a gente acabou ensinando, era um dos recursos que eu tinha, né, uma das ferramentas que eu tinha, era ensinar para as pessoas colocar uma na outra, assim, testando o magnetismo, colocar no estado de catalepsia. E assim eu fiz, ensinei as pessoas, e não todos, mas uma grande parte conseguia com sucesso, uma maior parte, né? Entre eles o Evaldo, que vai dar o testemunho dele daqui a pouco. Na verdade, não foi eu que magnetizei ele. Eu ensino as pessoas e as próprias pessoas fazem. Isso é interessante, porque algumas pessoas, Adilson, dizem assim, Wagner, mas para você é fácil, você já faz isso há muito tempo e tal, até que eu não faço tanto tempo assim, mas tudo bem, né? Faz de conta que eu tenho esse potencial todo. Então, eu disse, Wagner, para você é fácil. Mas o legal, Adilson, é a gente ensinar e as pessoas que nunca fizeram, né, nunca tinham se deparado com isso, nunca tinham tido também o efeito, e começam a sentir esse efeito do magnetismo e mais, colocar as pessoas no estado de catalepsia, e elas ficam assim, mas rapaz, foi eu que coloquei, né? A gente vê nos olhos dela, assim, o espanto, né? Ou então aquele olhar de que, rapaz, que interessante, que coisa maravilhosa esse tal do magnetismo. Então, para mim, é muito legal ver que o magnetismo funciona e testar digamos assim, apresentar para a humanidade, digamos assim, né? Para aqueles nosso público espírita, né? Tão carente de ciência espírita, no sentido real da palavra, a gente poder ensinar de forma bem simples através da catalepsia. Então, a catalepsia, para mim, é o beabá do magnetismo, né? Se você quer chegar no sonambulismo, eu acho que você deveria ensaiar um pouquinho a catalepsia. Esse é o meu modo de ver pelo mais fácil, né? É isso. Bom, Tatiana quer fazer uma pergunta para você. Pois não, Tatiana. Wagner, qual o procedimento que você explica para o pessoal lá na universidade? Eu queria que você explicasse direitinho o que você fala, como você explica o que eles têm que fazer, assim, passo a passo, como é que você faz? Você fala de espiritismo, alguma coisa, ou só fala do fenômeno em si, diz o que vai acontecer, eles mesmos fazem neles, como é? Explica aí, por favor. Você está falando com relação aos meus colegas de trabalho, que a gente faz. Isso, que você acabou de mencionar. No público, no nosso intervalo de café, isso. Ou você está falando das minhas apresentações na universidade para alunos de enfermagem e também na universidade estadual para alunos que trabalham também nessa área, né, nessa área de saúde. Você está falando com relação ao quê? Ou os dois? Ao que você acabou de explicar. Com relação aos meus colegas de trabalho, eu digo para eles assim, olha, eu queria fazer uma experiência com você, né? Como eles me conhecem, eu acho, né? Não sei, eles gostam de mim, então eles confiam em mim, né? Então eu digo, eu vou fazer uma experiência aqui, eu acho que você vai gostar. Eles, tá bom. E eles aceitam, né? E aí eu começo a fazer, e os outros colegas vão me ajudar, porque eu coloco 2 cadeiras e eles ficam totalmente duro. Eu coloco a parte aqui do ombro numa cadeira, né? E os pés na outra. Então ele fica como duro naquele local, né, no estado de catalepsia. Eu levanto um pé, deixo só um pé, depois eu mostro a imagem, levanto só um pé, fica o pé duro, na verdade a perna dura, né? E o braço também. Então ele fica o corpo totalmente duro e nesse estado. Eles, quando Sim, isso aí eu entendi. Tá. Eu queria que você explicasse como você explica para eles o procedimento de como colocar o outro no estado de catalepsia. Esses meus amigos de trabalho, eu não explico porque, na verdade, eles ficam tão encantados com aquilo que eles nem perguntam o que é, eles simplesmente sentem o efeito, acham muito bacana o efeito, mas eles não têm interesse, ou pelo menos até agora, né, até o presente momento, de aprender como é que faz. Eu ensino. Não, mas você não disse que eles fazem uns nos outros, mas você não explica não como proceder? Isso quando eu estou numa instituição
espírita ou entre os alunos da universidade. Quando eu estou com os alunos da universidade, também ensino a eles a fazer isso, entendeu? Para eles praticarem. Mas com relação aos meus colegas de trabalho, não, ali foram as primeiras experiências, sabe, Tatiana? Eram meus cobaias na época, entendeu? Você mesmo que magnetizava eles, é isso? Sim, aí nesse caso foi eu. Entendi. Nesse caso foi eu, 100% eu. Então, eu entendi que nessas experiências eram suas experiências preliminares, eram experiências para você. Isso. Era você se testando. Eu testando, e o legal é justamente isso, né, Adilson? Testando e vendo que cada um reagia de um jeito, tá? Sim. Wagner, você falou há pouco das experiências que você promove nos cursos de magnetismo, né, onde os participantes, eles magnetizam uns aos outros, provocando a catalepsia. Isso. Como é que eles geralmente recebem isso? As casas que me convidam, porque há um tabu no nosso meio, infelizmente, a gente vê muitas outras formas de procedimentos, mas na hora que parte para o magnetismo, já tem um certo preconceito. E quando fala de catalepsia, aí parece que isso aí é multiplicado por não sei quanto, porque o pessoal não gosta disso, porque remete isso a espetáculo, né? E aí, aqueles que são mais abertos, aí eu faço o procedimento. Eu digo, olha, vai ter a catalepsia, você aceita? A pessoa, o grupo, pelo menos os coordenadores aceitam. Perfeito, então vamos em frente. Tá? Então, quando há o sinal verde, o que é que eu faço? Aí eu explico para o pessoal, olha, pessoal, vocês vão fazer os longitudinais lentos, né, para colocar as pessoas nesse estado. Não se preocupe. Depois vocês vão sair desse estado, para a pessoa não ficar desesperada, né, achando que não vai se mexer mais. Então, é maravilhoso, Adilson, super pedagógico, por quê? Porque eles sabem, na prática, né, vão sentir na prática isso, né, que os longitudinais lentos são magnetizadores, ou seja, é intenso, né? Vai fazer com que a pessoa fique nesse estado, nesse transe mais profundo, chegando ao ponto de catalepsia, até a letargia, quem sabe, o sonambulismo e o êxtase, né, que é o nosso objetivo principal. Então, e para desfazer, né? Aí a gente usa outra técnica, que é o dispersivo, né? Então, aí fica muito didático, porque para que serve o longitudinal lento? Para que serve uma imposição? Para que serve? Então, é muito legal, pedagogicamente falando, porque eles vão aprender, né, e sentir os efeitos de um longitudinal lento, porque algumas pessoas dizem assim, não, vou fazer um dispersivo, e na verdade está fazendo um concentrado, né? Porque ele está tão lento no dispersivo, tão lento, que na verdade ele não está dispersando. Então, é muito legal quando se faz esse teste, para ter atenção em cada técnica, né? Isso aqui é um longitudinal lento, ou seja, é concentrador, né? Esse aqui é um longitudinal rápido, é um dispersivo. Ótimo. Vamos então conversar um pouquinho agora com o Evaldo Brasil. Evaldo, ligue seu microfone aí para a gente bater um papinho também. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Wagner. Tudo bem, Evaldo? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Vocês, em paz? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estou à disposição, vamos conversar. Antes da experiência que você passou de catalepsia, você já conhecia esse fenômeno? Teoricamente. Na prática, não. Já tinha pelo menos ouvido falar? Isso. Nos estudos da doutrina espírita, a gente tem uma vaga noção, a princípio, e quando envereda por um curso como de magnetismo, aí assim a gente amplia esse conhecimento. Então você não sabia que você possuía essa condição de entrar em catalepsia? Pelo contrário, eu acreditava que eu nunca entraria. Mas você já tinha passado por alguma situação semelhante? A situação que eu conto é das vezes em que a gente ia para os circos e havia aquele trabalho de hipnose, e eu dizia, isso em mim não, de jeito nenhum. E seguia as recomendações, abri o olho, estava todo mundo indo para o palco, preso com, via de regra, era prendendo assim,
as mãos, e o pessoal ia lá para o palco e eu não ia. Agora, naturalmente, como era um ambiente assim, que eu não estava num ambiente seguro, eu seguia as recomendações, mas abri o olho. Sempre eu estava tentando acompanhar o que estava acontecendo enquanto eu estava de olho fechado, por assim dizer. Você tinha uma certa resistência, né, ao fenômeno. Isso. Mas era o que? Era Resistência. por medo ou por não acreditar? Por qual motivo? Olha, faz bastante tempo isso, essa etapa, né? Essa lembrança que tem. Período de adolescência em circo, né? Eu acho que era o medo do ridículo, porque eu via pessoas indo para lá e passando por situações estranhas. O pessoal mexer na roupa, colocar para comer uma cebola, achando que era maçã, coisa desse tipo. Eu acho que era mais receio de passar por aquela situação ridícula, né? Sei. E como foi para você passar por esse estado de catalepsia? Olha, eu preciso dizer que quando passei, eu já tinha completado meus 50 anos. E eu já estou com 53. Aos 50 anos, eu já quis procurar um geriatra, porque eu ia fazer alguns serviços dentro de casa, talvez por falta de costume, e um braço levantado para pregar alguma coisa, começava a incomodar e rapidinho eu baixava. Então, eu vou olhar para a câmera, viu? Para ficar melhor para vocês. Então, quando eu estava naquela situação, numa situação altamente controlada, num ambiente em que eu me sinto em casa, é a casa espírita que eu frequento. A pessoa que veio para aplicar o procedimento comigo, uma sobrinha, com quem eu tenho uma relação muito boa, relação de confiança. Sei que num dado momento eu me vi de braço levantado e sem sentir o peso do braço. Depois, eu acompanhando todo o barulho do ambiente, toda a conversa que estava acontecendo, eu estava num estado de uma satisfação indescritível. E depois eu fui conduzido para a situação de ficar, como Wagner descrevia, a cabeça numa cadeira, com parte do ombro, eu acredito, e os pés e parte da batata da perna na outra. Eu lembro de ouvir um colega no Masgaiato gritar: bota fulano, um dos colegas mais pesados, né? Bota fulano para sentar em cima dele para ver se ele está duro mesmo. E eu estava tranquilo lá no meu canto. Enfim, foi uma experiência muito boa. Eu me surpreendi em ter acontecido comigo. Porque por conta do que eu contei da história dos momentos de hipnose nos circos, eu achava que não aconteceria comigo. Mas aí aconteceu. Foi, assim, um estado de satisfação. Mas pergunta mais, para que eu explique melhor. Durante o fenômeno inteiro, você esteve consciente? Pois é, consciente o tempo todo, acompanhando o que estava acontecendo, ouvindo os barulhos, mas o barulho do ambiente é meio que ele se ficasse um barulho um pouco mais distante. Sei. Não é o barulho normal das coisas acontecendo e você interagindo com o que está acontecendo. O barulho parece ter diminuído. Como se você estivesse num quando semi-transe. Acontece o dispersivo, que eu volto ao normal, é como se, pronto, eu tenho lembrança de desmaio. E após o desmaio, quando a gente está voltando, faz assim, uma sensação assim, do barulho chegando. E aí aconteceu algo parecido. Não tão intenso como no desmaio, porque no desmaio estava apagado todo, total, né? Mas foi parecido, teve essa lembrança. E ficou na sua memória todo o ocorrido, né? Do começo ao fim, você ficou a lembrança. Ficou, sim, a lembrança. Eu lembro do pessoal querendo me carregar nos braços ou querendo me conduzir.
eu posso tentar... Não me conduziram nos braços, eu caminhei. E depois o pessoal me segurando para me posicionar. Eu lembro, inclusive, de uma tentativa de erguer uma das pernas, e que não deu certo. Que eu não sei se era um momento em que eu estava com algum temor, não sei, porque você, quando começa, numa situação dessa, quando você começa a racionalizar demais, parece que bloqueia. E eu queria, porque queria, ficar com todo o registro do que estava acontecendo. E quando isso acontecia, parece que bloqueava, mas quanto mais relaxado eu ficava, mais tranquilo as coisas aconteciam. Tatiana quer lhe fazer uma pergunta. Fala aí, Tatiana. Manda, Tatiana. Quando você está nesse estado de catalepsia, você consegue, por exemplo, fica só um braço imóvel e o resto você sente, ou é o corpo inteiro que fica dormente? Assim, como eu lhe disse, era uma sensação assim, muito satisfatória. É como se a gente... Porque um sinal que a gente está vivo é sentir um cantinho que dói, um cantinho que geme, um cantinho... E aí, quando a gente está sonhando, a gente não tem isso, né? Não sente dor, porque não é, o sonho não é físico. É parecido, a sensação era parecida. Como eu disse, a coisa do braço, por exemplo. Na hora que minha sobrinha, que estava vivendo aquela experiência pela primeira vez também, ela segurou meu braço e eu não sentia o peso do braço, não incomodava, e o braço lá erguido, eu não sei quanto tempo durou. E aí, quando o pessoal faz o trajeto, me coloca deitado na cadeira, embaixo não tinha, é lógico, embaixo não tinha. Mas, enfim, eu sinto o corpo, estou consciente dele, eu tenho o controle dele, que eu lembro que o pessoal me ajudou, me conduziu, eu troquei passada, mas não, assim, não é a dormência como aquela dormência que incomoda, que dói, que fica assim, sem um controle 100%, que quando a perna adormece, corre risco de você cair. Não é esse tipo de dormência, não. Mas pode se comparar, Tatiana, pode se comparar a dormência. Pode, eu acho que pode se comparar. Mas aí você não sente nada, não só nos membros, é no corpo inteiro, é isso. Você fica... completo. Entendi. Completo. Você se sentia mais leve do que o normal, Evaldo? Isso, exatamente. Isso eu posso afirmar. É um estado de leveza. E a sensação íntima era de quê? De medo, de tranquilidade, de paz? A satisfação. Assim, eu não sei se no futuro a gente vai ter uma terapia que bota você. Por exemplo, chega uma pessoa todo doente ou quebrado por alguma razão, fibromialgia, por exemplo, minha irmã tem. Bom, para essa pessoa dar uma relaxada, vamos ficar meia hora aqui cataléptica. Ou seja, ela está consciente, mas não está sentindo nada, sabe? Eu acho É uma boa ideia. É uma satisfação, é algo gostoso, é algo prazeroso. Embora Wagner talvez possa precisar o tempo que foi, eu não tenho dimensão do tempo. Porque pareceu ser rápido, mas, assim, eu fui a última pessoa, acredita, a ser atendido, dado a situação que fiquei. E aí, quando terminou, o que foi? Meio assim, eu usei uma expressão, eu disse uma piadinha na hora, assim. Eita, tipo, sai meio espantado. Talvez o temor do ridículo daquela história, né, de que, de repente, alguém tirou minha roupa, alguém colocou uma maquiagem em mim, alguém fez alguma coisa. Opa, aquela coisa assim, você sai meio espantado. Todo mundo olhando, todo mundo perto, quando foi fazer a dispersão, né? Todo mundo em cima de mim, aí você acorda assim, eu volto ao desmaio. Eu tive na adolescência e depois de adulto numa situação de uma extração dentária que eu desmaiei. E quando você acorda, está todo mundo em cima de você, né? Então veio essa lembrança.
Aí, eu não, Wagner talvez lembre o que foi que eu disse. Eu lembro que A régua. foi alguma coisa assim. Foi algo assim. Evaldo, agora que você já sabe como é, você passaria novamente pela mesma experiência? Sim, eu passei Agora é assim, tranquilo, né? num ambiente de controlado, né? Como ele disse. Sim. Eu tinha feito um curso de magnetismo com Alberes Alves, um curso demorado, muito teórico. Aí, em seguida, eu faço o curso com Wagner, um curso mais prático. Teve teoria? Teve, mas um curso mais prático. Um curso que ele ia na doutrina espírita, nos estudos de magnetismo, e em seguida tome prática, todo mundo prática. Então, foi criando um ambiente de muita confiança. Além de ter pessoas da casa espírita que frequentam, tinha uma sobrinha minha que faz medicina. Essa sobrinha que fez o trabalho comigo, ela é psicóloga. À época ainda não era, não tinha concluído. Tinha uma irmã minha também, então estava um ambiente de extrema confiança, né? A pessoa mais gaiata que tinha, muito meu amigo, foi a que disse. Eu acho que, eu não sei se ele disse, manda Pedro Paulo sentar em cima dele, que Pedro Paulo, o coordenador da casa, ele por assim dizer, o mais gordinho, alto. Além de alto, era o mais gordo à época. Eu escutei aquilo e tranquilo lá, deitado, né? Enfim, é uma experiência Que muito boa. Eu viesse não você sabia topava, esse. né? Toparia, toparia. Ok, vamos conversar um pouquinho aqui novamente com o Wagner. Wagner, você falou, eu já tenho conhecimento, que de algumas experiências você realiza dentro da universidade, não é isso? É isso. Qual é o viés dessas experiências? É mais científica, mais espírita? A professora Mabel, ela tem um trabalho lá de espiritualidade, que foi hoje a universidade já aceita, né? Qual é a universidade? A UFCG, que é a Universidade de Campina Grande, Universidade Federal de Campina Grande. Então, ela tem alunos de enfermagem que são bem mais abertas a esse conhecimento, até porque já estuda práticas integrativas e complementares. Então, a gente aproveita, fala sobre os magnetizadores, Mesmer, e apresenta para elas o efeito do magnetismo, e algumas delas até relatam, depois procura a gente, né? Um problema de coluna. Vai, eu passei, sei lá, passei 3 meses sem sentir nada na minha coluna. Quando é que vai ter outro evento desse? Quer dizer, elas até ficam cobrando, né? Os alunos ficam cobrando. Mas a professora, assim que pode, junto com a disciplina dela, ela nos convoca, né? Ela chama várias pessoas, entre elas, ela é espírita também, a professora Anabel, ela me convida para esse trabalho. Agora não, por causa da pandemia, mas sempre eu estava, pelo menos uma vez na turma, no semestre da turma dela, sempre ela me convidava 1 ou 2 vezes para a gente fazer a apresentação do magnetismo e a prática com eles. A gente fazia prática com eles também. Inclusive, a própria professora participou também das práticas. Então, na verdade, havia uma boa receptividade, né, da comunidade acadêmica. Para o pessoal de enfermagem, sim. Psicologia e medicina, não. Ainda não, né? Porque eu tenho sempre fé. Tenho fé no futuro. Ah, sim, com certeza. Essa união, essa junção entre a comunidade científica e o espiritismo, eu acho que pode render bons frutos, né? Eu acho que os espíritos do futuro vão ter bastante trabalho nessa área, sabe? Como Valdo falou aí, essa questão do sono magnético, o próprio Charles Lafontaine, ele dizia que o sono magnético em si já é uma terapia. O que Heraldo descreveu aí reforça o que Charles Lafontaine falou, né? Então, a gente pode utilizar todo esse recurso magnético para trabalhar na psicologia, né? Trabalhar na fisioterapia, trabalhar na enfermagem e, por que não, na medicina. Eu não sei se as pessoas que propensas à catalepsia, elas podem realmente chegar ao sonambulismo, mas aquelas que não consigam, que permaneçam no fenômeno da catalepsia, você acha que haveria alguma utilidade prática para a catalepsia com relação à saúde? A catalepsia, como eu te falei, Adilson, ela já tem uma serventia que é a questão do teste, né? É o termômetro, para você ver se está funcionando a sua magnetização ou não, ok?
isso já tem uma utilidade, não é? A catalepsia, você pode colocar uma parte do corpo no estado de catalepsia e o resto do corpo não. Você pode fazer isso, tá? Como a gente fez lá no grupo com o Evaldo e a turma lá. A gente vai fazer catalepsia só do braço, então o Evaldo ficou lá 5 minutos, nem percebeu, né? Se ele ficasse 5 minutos assim, ele ia cansar, com certeza, e com certeza ele não cansou, né? Ele ficou mais de 5 minutos, na verdade, não só ele, mas várias pessoas. Então, a catalepsia tem isso, mas o que é que a gente quer com a catalepsia? Que é a recomendação de Charles Lafontaine, que eu assino embaixo, é a insensibilidade. O nosso foco, Adeus, é a insensibilidade. A insensibilidade tem muita serventia, né? Não só para fibromialgia, mas para fazer uma cirurgia, pessoas que são alérgicas à anestesia química, no futuro, nós magnetizadores, assim como os hipnólogos fazem, né? Coloca a pessoa no estado de transe e extrai um dente, faz uma cirurgia, uma amputação, né? Então, são recursos extraordinários para a medicina do futuro. É verdade. Até mesmo, como o Evaldo falou há pouco, pessoas que sentem constantemente, por algum motivo, sentem dores, poder ter um alívio e, quem sabe, até uma cura, um alívio mais para o que vá para além daquele tempo em que esteve magnetizado, em que esteve cataléptico, né? É interessante, Adilson, porque o James Dane, que foi o grande estudioso dessa área, né? Ele era um médico escocês, 1850, 40, 50, ele foi para Calcutá e fundou um hospital que tinha magnetismo lá, e ele fez várias amputações, cirurgias usando magnetismo. E era justamente isso. A insensibilidade passava um bom tempo, horas, tá? Muitas horas de insensibilidade. Então, coisa que até a própria anestesia comum, química, ela não tem todo esse potencial. Com o magnetismo a gente tem. Outro dado importante é que a recuperação pós-cirúrgica é bem maior, segundo os relatos dele, coisa que a gente ainda não fez, né? Esse teste. Mas eu tenho certeza que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Os médicos do futuro vão estudar o magnetismo, assim como teve um médico, né, que a gente cuidou da mãe dele, que tinha câncer, e ele mesmo medicava a mãe e dava altas doses de... tem uma anestesia muito forte, eu esqueci o nome agora, morfina, ele dava altas doses de morfina e já não fazia mais efeito, Adilson. O câncer era câncer ósseo, né, muito doloroso. E eu estava começando magnetismo na época, né? Fui convidado, a gente foi para casa dela e fez muito magnetismo com ela, porque eu não podia mais ir para centro espírita. E uma das coisas que ela dizia assim, olhava para mim, Deus, dizia assim: ô, Wagner, como foi bom você vir hoje, porque hoje eu sei que eu vou dormir bem, sabe? Então, a dor, ela disse que não sentia mais dor como ela sentia antes. E o filho médico de queixo caído, porque ele não conseguia explicar isso. Ele ficou tão impressionado, Adilson, que eu ensinei magnetismo para ele, porque quando eu não podia ir, ele fazia magnetismo na mão, entendeu? Tatiana, sua pergunta. Wagner, pela sua experiência, você acha que a maioria das pessoas tem condições de entrar no estado cataléptico? Olha, é tão fácil, sabe? Parece um absurdo eu estar falando isso, né? Presunção, talvez, mas não é não. Sabe por que Tatiana? Porque a gente viajou tanto, pegando pessoas, eu sei que já são macumbeiro mesmo, já estamos no centro espírita, né? Mas pessoas assim que nunca tinham magnetizado ninguém, sabe? Não sabia nem que era um passo direito, porque tem gente que diz que dá passe de mente, né? Só pela mente. Eu fico indignado com esse tipo de coisa, sabe? Tem que mexer as mãos, meu amigo. Vamos lá, vamos seguir Deus. Então, quando eles começam a mexer a mão e ver que tem resultado, e a gente vê o seguinte, sabe, Tatiana? É que pessoas como, eu não sabia, Evaldo, que eram... tem gente que diz que, nunca vou ser hipnotizado. Já fui vários hipnotizadores. Tem uma senhora lá em Belém que ela dizia isso, né? Muitas pessoas tentaram me hipnotizar e não conseguiram, né? E a gente conseguiu colocar ela no sono magnético, usando o magnetismo. E ela disse, poxa, Wagner, foi a primeira vez que eu senti esses efeitos que o pessoal fala tanto, que ninguém conseguiu fazer. Então, o sucesso, Tatiana, com o magnetismo é bem maior do que com a hipnose. Essa é a minha opinião, tá? Pode ser que eu seja... né, eu estou falando porque eu amo muito o magnetismo, talvez eu esteja puxando a sardinha para o nosso meio, né?
Mas é o que eu vejo na prática, entendeu? Todo mundo, a maioria, assim, vamos colocar aqui um percentual aproximado, vamos supor, 20 pessoas. Das 20 pessoas, Tatiana, 15 conseguiam, 15 entravam nesse fenômeno, entendeu? E 5 é um percentual baixo. Para aqueles que estão começando agora, concorda comigo? 15 é um mega percentual. Pois De é, 20, 15. E eu lanço esse desafio para vocês aí em Aracaju. Façam um teste para vocês verem. Vocês vão ver que a maioria vão entrar nesse estado de catalepsia. E vão ficar, assim, sabe, impressionados, vão ficar encantados e apaixonados, porque é o fenômeno que Evaldo falou. É um relaxamento, a mente ali, ele não tá, é lógico que, dependendo da pessoa, ela pode entrar num estado profundo de transe, né? E aí seria mais magnetismo. Mas a maioria fica consciente. Mas não é aquela consciência de você ficar preocupado nas contas, não é nada disso. É uma coisa assim que você não consegue nem explicar. Tá? Esse é o chamado sono magnético, que é o magnetizador que coloca nesse estado de sono, entre aspas, que não tem nada a ver com sono orgânico, né? Como Kardec colocou nas instruções práticas. O sono magnético não tem nada a ver com sono natural. Kardec deixa isso bem claro lá, que é justamente esse estado de transe, né? Que as pessoas são submetidas e tem um efeito extraordinário para a questão, por exemplo, das dores, para a questão da tensão, porque tem gente que não sabe ou não consegue fazer yoga, né? Fazer meditação, e você pode fazer com que a pessoa entre nesse estado usando o magnetismo, para quem tem essa dificuldade, percebe? Fala aí, Evaldo, você levantou a mão. Então, para fazer uma pergunta para Wagner, para contribuir com o estudo, né? Considerando o seguinte, o amigo Gaiato que sugeriu que Pedro Paulo fosse colocado sobre mim para ver se estava dormindo. Enfim, esse amigo Gaiato, assim como outros, durante os dias dos cursos, eram tratados por Wagner com o auxílio da gente que já praticava o magnetismo na casa. E aqui ali não se queixava de uma dor, de um problema. Esse amigo Gaiato, eu não sei o que ele tinha, mas teve uma das ocasiões que Wagner trabalhou na região da garganta dele. E ele, ou Wagner, ou foi a pessoa que estava de pareia com ele, né? Porque o trabalho era em dupla, né? E ele ficou meio em desespero, sem fala. Wagner foi lá, fez o trabalho de dispersão e ele voltou a falar. E depois disse, mas rapaz, eu fiquei mudo, eu perdi a voz, o que é isso? Assustado, né? Aí eu quero colocar, para contribuir, a seguinte pergunta. Para a pessoa ser considerada que tenha que pode ficar nesse estado de catalepsia, tem que ser o corpo todo ou uma parte, como o braço, que a maioria da gente ficou, ou a garganta dele, o camarada já está nessa categoria e já pode ser candidato a mais testes até chegar a um estado de sonambulismo, como o Adilson questionou há pouco. Isso aí são os testes, né, Valdo? Você pode colocar uma parte do corpo no estado de catalepsia, o resto do corpo tudo no estado de letargia, né? Você todo mole, mas o braço lá duro, entendeu? Você mole lá, sei lá, numa cama ou numa cadeira, no chão, né? A gente vê muito esse espetáculo utilizando pelos hipnotizadores, né? Os hipnólogos que nos Estados Unidos fazem muito esse show lá, show de palco, para demonstração em escola, com alunos e tal, bem interessante, tem uma mente mais aberta do que aqui no Brasil. Então, a gente vê, sabe, que é só uma parte do corpo que está no estado de catalepsia. Da mesma forma, Evaldo, que você pode botar só uma parte do corpo com insensibilidade, entendeu? Então, você magnetiza aqui o braço para que esse braço fique insensível, e você possa fazer uma cirurgia, arrancar um tumor, ou fazer uma cirurgia aqui, entendeu? Então, você pode fazer uma tatuagem, né? Se a gente for usar para fazer uma tatuagem que é tão dolorosa, dependendo do local, você pode também usar o magnetismo ou a hipnose para fazer esse processo de insensibilidade, para que a pessoa possa fazer o procedimento de forma confortável. Mas pode ser de corpo inteiro também, né? Porque Pode. Colocar a cabeça em uma cadeira e os pés em outra cadeira, a pessoa tem que estar completamente enrijecido, né? E é praticamente impossível alguém conseguir ficar nesse estado, nessa posição, sem estar cataléptico, né? E é como eu te falei, Adilson, às vezes a pessoa está conversando, como aconteceu com um colega lá na universidade,
ele ficava rindo, olhando para mim, porque ele não conseguia entender que ele estava naquele estado e conseguia ainda estar consciente, olhando e conversando, percebe? Pois Mas é é, raro, né? Tatiana Todo quer mundo fazer fica uma assim, não. última pergunta. Pois não, Tatiana. Eu quero perguntar para o Evaldo. Depois de quanto tempo que você sai do estado de transe, que você volta a sentir, por exemplo, se Wagner botar alguém em cima de você, na hora você não sente. Mas depois que você sai do transe, você sente aquela dor depois de quanto tempo? Aquele local lá. Ou não sente? Então, como eu disse, o retorno foi parecido com a volta de um desmaio. Não com o mesmo impacto, né? Eu acredito que estava normal. Foi tirado do trânsito, estava normal, sentiria qualquer coisa. Um peteleco eu sentiria. Beleza. Bom, meus amigos, nós ficamos então por aqui. Obrigado pela participação de vocês, obrigado a Tatiana também pela contribuição. Obrigado a todos que nos acompanham no canal. Se gostaram do vídeo, clique em gostei. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, assim você vai ser sempre notificado toda vez que tiver algum vídeo novo. Tá bom? Um abraço para todos e um beijo no coração.